Companheiras e companheiros, eu sempre faço questão de chamar essa palavra companheiro, porque aqui já teve gente que usou esse termo de maneira jocosa, e lembro que a palavra companheiro vem da união de duas palavras do latim, que significa compane, que significa compartilhar o pão. Por isso eu falo com tanto orgulho, companheiras e companheiros. Aqui na condição de coordenador pela Câmara da Frente Parlamentar Mista em defesa dos direitos da classe trabalhadora. O coordenador pelo Senado é o nosso irmão e companheiro Paulo Paim. E a todos vocês que compõem esta frente, no momento em que a nossa classe, o nosso povo trabalhador, passa pelos piores ataques, saindo desta casa, ladeado pelo governo golpista do Michel Temer, no momento em que lhes retiram direitos indiretamente, quando vendem, entregam, liberam o pré-sal, tirando dinheiro da saúde, tirando dinheiro da educação, tirando dinheiro de fundos que eram previstos para a função social. No momento em que esta casa aprovou o maldito projeto de terceirização, precarização, que legaliza a precarização geral em todas as empresas do Brasil, no momento em que esta casa vota o projeto de deforma trabalhista, porque reforma é para melhorar. Se você vai reformar uma casa ou vai reformar o seu carro, é para melhorar o seu carro, e não uma reforma que eu chamo de deforma, porque foi uma proposta elaborada pelos patrões desse país, através das suas grandes organizações nacionais, para lhes facilitar o lucro em qualquer circunstância, seja em crise, sem nenhuma participação, seja sem crise. Neste momento em que passamos como o constrangimento de acompanhar a votação da comissão especial, que só foi possível aprovar a deforma da Previdência Social ontem, porque eles trocaram um determinado número de deputados, 5 ou 6. Se não tivessem feito isso, não teriam aprovado. Agora aqui na casa não vai ter troca. Todos eleitos legitimamente pelo voto popular não terão que fugir da sua responsabilidade. Ainda há pouco, nas breves comunicações, eu fiz uma mensagem aos deputados que votaram pelo golpe, que votaram pela entrega do pré-sal, que votaram pela terceirização, pela chamada reforma trabalhista, que votaram e que estão votando. Tem que lembrar a estes deputados que o mandato deles é mais importante do que participar deste golpe comprovado em todos os países, em toda a história. Mas, neste momento, a gente não pode deixar de esquecer a importância do nosso povo, da nossa classe trabalhadora. Primeiro, relembrando os nossos mártires, os mártires de Chicago, que naquele tempo queriam 48 horas semanais, que trabalhavam de maneira absurda e que, por lutarem por melhores condições de vida, sobretudo pelas 40 horas semanais, foram enforcados, condenados à morte, perseguidos até o final de suas vidas. Tanto é que os Estados Unidos não fazem o 1º de maio. Eu acho que eles têm vergonha desta data e tentaram influenciar, inclusive, o mundo, para não dizer que este dia 1º de maio seria o dia dos trabalhadores, e sim o dia do trabalho, como se fosse o dia do trabalho para tentar esconder. Tem até um projeto de minha autoria que diz que tem que mudar o nome para o Dia dos Trabalhadores, porque este dia a gente lembra os nossos mártires daquele período, mas não esqueçamos dos mártires de hoje. Por exemplo, os nossos auditores fiscais assassinados em Minas Gerais, em Unai. Por exemplo,
os nossos jovens, filhos da nossa classe, assassinados nas periferias, assassinados nos guetos, considerados marginais por causa da cor da sua pele, ou do seu jeito de falar ou de vestir, estão dizimando a nossa juventude, filhos da nossa classe. Lembrar dos nossos mártires de hoje, quando acompanhamos o massacre no interior do Mato Grosso recentemente. Lembrar das mulheres mártires. Lembrar do nosso povo negro mártir. Lembrar das nossas religiões de matrizes africanas mártires, desde Zumbi até os tempos de hoje. Por esta razão, senhor presidente, lembrar desses mártires, para que esta casa reflita quantos estão matando com estes projetos que reduzem à miséria a condição do nosso povo trabalhador. E é claro, festejar as conquistas. Nós evoluímos com a Constituição de 88, que agora estão tentando destruir, e parabenizar as organizações da sociedade civil, as centrais sindicais todas unidas, que é um fato fantástico, as entidades de carreiras típicas de Estado que tiveram, senhor presidente, a coragem de denunciar que estes projetos fazem um mal fatal ao nosso povo, como a Associação dos Magistrados do Trabalho, Juízes do Trabalho, como os FINAIT, os fiscais do trabalho, como os procuradores do trabalho, como os juízes do Supremo Tribunal Federal, na sua grande maioria, que não representa o senhor presidente ultraconservador e que me parece se envolveu aqui também com emendas para prejudicar mais os trabalhadores ainda. Como a Confederação Nacional dos Bispos e como a própria sociedade. Olha, pessoal, para concluir, senhor presidente, eu fui presidente do Sindicato dos Metalúrgicos e coordenei muitas greves lá no ABC, em São Bernardo do Campo. Eu fui presidente da CUT e coordenei muitas greves gerais e participei de todas elas depois da ditadura militar. Eu nunca vi tanta unidade e nunca vi tanto efeito, uma greve tão intensa que atingiu a todos os municípios. Recebi relatos de cidade pequenininha, que tinha lá 5.000 habitantes, que lá paralisaram. Recebi relatos de pessoas de Vielas que falaram: Vicentinho, a gente não pode parar, mas nós paramos aqui, fizemos uma oração em defesa do que está acontecendo no nosso país, em defesa do nosso povo. Então, concretamente, posso afirmar, foi a maior greve geral da história do nosso Brasil. Pelo menos das que eu vivi desde 1981 para cá, quando participei de todas elas. Então eu quero, na minha modesta homenagem, em nome da nossa frente parlamentar, parabenizar a nossa classe trabalhadora. Afinal, é ela que faz carro, faz casa, faz roupa. Ela, senhor presidente, que constrói esse espaço, ela que nos alimenta, é ela que produz e que paga impostos direitinho. Não pode ser maltratada desse jeito. Eu desafio qualquer deputado golpista a me mostrar no mundo qual país que está mal das pernas porque os trabalhadores estão bem. Muito pelo contrário. O país está bem porque os trabalhadores também estão bem. Parabéns e viva a nossa classe trabalhadora. Obrigado, senhoras e senhores.